do pastor Odilon, por favor, vem aqui à frente, vamos aplaudir ao Senhor. Traga a sua esposa também, aí o Senhor já apresenta ela também, pastora Ana. Aplauda mais sorte ao Senhor pela vida desses servos de Deus. Aleluia. Irmãos, só reforçar algo, no final nós temos a cantina, não preciso dizer nada. Abençoa essa obra através da sua fome e desejo de engordar. Amém? Queridos, vamos estender as mãos, abençoando a vida deles. Pastor, eu vou deixar para o senhor fazer a apresentação da sua família, porque eu quero deixar o máximo o microfone com o senhor, mas eu quero que você estenda agora as suas mãos. Vamos abençoar a vida deste servo do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela vida deste homem de Deus, pela sua família. Nós declaramos em nome de Jesus toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fala conosco através da vida do teu servo, no nome de Jesus, e que toda igreja seja edificada. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu esqueci só de uma coisa. Amanhã, 19h30, não é 20h30, é 19h30. Deus abençoe. Pastor, sinta-se em casa. Amém. Obrigado. Queridos, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Amém. Eu sou Odilon da Analice. Do Odilon. E nós somos casados para sempre. Amém? Glória a Deus. Casados para sempre. 20 anos de casado, fizemos dia 31 de maio. Está bem fresquinho aí, né? Temos um filho abençoado de 15 anos, o Daniel. Ele ficou em casa e é uma bênção em nossas vidas. Fechamos a fábrica, ficamos só no Daniel, com 15 anos, mas o Daniel é uma bênção em nossas vidas. Nós louvamos a Deus pelo presente que Ele tem nos dado. Somos pastores da Igreja Batista, que fica em Jardim Rosimeire, fica bem na divisa de Cotia com Itapevi. É a IBJR, uma igreja abençoada também. Deus abençoe. Amém? Ela vai sentar ali e eu continuo. Me chamo Odilon, sou pastor já há quase 30 anos. Trabalho com casais, eu e a minha esposa, há quase 15, não é? Sou terapeuta de casal, de família, sou psicanalista e sou pastor da Igreja Batista de Rosimeire. Na verdade, eu sou pastor da Igreja Batista em Jardim Rosimeire e aí faço um biquinho. Porque aí a igreja leva toda a agenda da gente, né? Eu estou aqui através do pastor Josué, que também veio com a sua esposa, né? Então, se vocês gostarem, a responsabilidade é minha, se vocês não gostarem, a responsabilidade é dele. Amém? É o que eu digo lá na igreja. Se você gostou, diga para um monte de gente que você gostou. Se você não gostou, não diga nada, não indique porcaria para o outro, né? Então, se vocês gostarem, a responsabilidade é toda minha. Se vocês não gostarem, aí depois vocês brigam com o pastor Josué, porque foi ele que me convidou para estar aqui e me indicou para o pastor. Amém? Por isso você veio comigo? Para certificar. E sentou aí e sentou aí na frente. Queridos, eu quero falar para a família, só que é muito mais fácil falar para casais do que falar para a família. Nós temos aqui 3 gerações, e é muito importante nós entendermos isso. Talvez você vai entender princípios que você precisa plantar, porque você é filho, e você precisa entender esse princípio como filho. E você, como marido, como esposa, você precisa entender esse princípio. A primeira coisa que você precisa entender é que conhecimento não muda nada. Conhecimento não muda nada. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: conhecimento não muda nada. Você pode ser cheio de conhecimento e morrer ignorante. Porque o conhecimento não muda nada. O que é que muda é você praticar aquilo que você conhece. Então tem coisas aqui que não vai ser novidade, que você já conhece. Então que vai simplesmente o Espírito Santo te cutucar um pouco mais, para que você possa praticar aquilo que você já conhece. Porque você pode ser cheio de conhecimento, mas se você não praticar o que você conhece, esse conhecimento não tem valor nenhum. Alguém me disse essa semana, o cemitério é o lugar mais rico de conhecimento, de sonho e de projetos.
que não foram realizados, que não foram passados e que não foram vividos. Então, não leve o conhecimento para o cemitério, e eu não vim aqui para transmitir mais conhecimento a você, mas para transmitir princípios e verdades bíblicas que precisam ser vividas, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Então, sobre o que eu quero falar com você? Eu quero fugir da temática natural de falar sobre família. Até porque quando a gente fala sobre família, a gente vai falar sobre educação de filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, eu gosto de atender 10 casais e não gosto de atender uma família. Sabe por quê? Porque pais não aceitam a gente falar que eles estão errados. Você pode mexer com o casal, vai mais mexer com o filho para você ver. Então tem um monte de pai que está fazendo errado, educando errado, mas que não aceita que a gente fale a verdade para eles. Então eles se doem. Então eu vou aqui falar de princípios bíblicos. Eu quero falar esta noite com você sobre planejamento estratégico. Pastor, mas o senhor vai falar sobre planejamento estratégico familiar? Não. Esta igreja aqui, no mínimo, tem planejamento estratégico. Se você é empresário, você tem um planejamento estratégico. Mas eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre planejamento estratégico nas regiões celestiais. Eu quero falar sobre planejamento estratégico de Deus e planejamento estratégico do diabo. Como é que Deus estabelece os seus planejamentos estratégicos, mas como o diabo também planeja estabelece o seu planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Só para você ter uma ideia. Planejamento estratégico, uma definição, diz o seguinte: é definir o melhor caminho, é ser seguido por uma organização para atingir um ou mais objetivos. Presta atenção. Dentro de um contexto previamente analisado. Esqueça que eu estou falando aqui de planejamento de empresa, de planejamento de igreja, e entenda que eu estou falando de planejamento estratégico dentro do reino espiritual satânico e planejamento estratégico do reino de Deus. Então, o planejamento estratégico vai dizer que dentro do contexto previamente analisado, isso se faz analisando cenário, definindo metas, estabelecendo ações, mobilizando recurso, que quer dizer investimento, e definindo a melhor estratégia que permitirão chegar aonde deseja. Você vai olhar a Bíblia, você vai enxergar isso no reino de Deus. E você vai olhar a Bíblia e você vai enxergar isso no reino de Satanás. Tanto é que quando você olha em Efésios, vai dizer que o reino de Satanás é organizado. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo, porque é um reino organizado. O reino de Satanás não é bagunçado. Então nós vamos aprender sobre isso. Então eu entendo que mesmo da parte de Deus e da parte de Satanás, existem planejamentos estratégicos. Se você olhar comigo, João capítulo 10, versículo 10. Se você trouxe Bíblia, abra aí. Se você trouxe seu smartphone, seu celular, abra aí, talvez aqui. Eu não passei o texto antecipadamente para eles, mas o pessoal do mídia lá é sensacional. Eles são espertos, são excelentes. Eu vou falar aqui, ele já vai colocar, não é, príncipe? Lindão. Ele já vai colocar porque eles são competentes demais lá, galera. Já agradei. Agora eu vou dar o texto, ele vai fazer rapidinho para colocar lá. João capítulo 10, versículo 10. Você pode ler comigo? Diga. O ladrão é quem? Vamos lá definir. Ladrão é quem? Jesus estava se referindo ao ladrão como? Satanás, o diabo. Então o ladrão vírgula
nesse texto aqui, a gente já descobre duas coisas. De que o planejamento estratégico de Satanás já está definido. Nada vai mudar isso. Aquilo que Satanás já estabeleceu como estratégia vai acontecer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não há nada que faça mudar isso. Mas o texto não acaba aí. O texto começa a dizer: eu vim para que tenham vida. Quem? Quem? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e as tenham em... O planejamento estratégico de Jesus também já está definido. Nada e ninguém pode mudar isso. Se você olha para Satanás, ele diz: já defini minha estratégia na terra. Qual é a sua estratégia, Satanás? Roubar, matar e destruir. Você olha para o reino de Deus, em Jesus Cristo, de Jesus já estabeleceu sua estratégia assim. Qual é? Para que todos tenham vida e tenham em... A única pergunta que a gente tem que fazer é como? Como que Satanás vai roubar, matar e destruir? O quê? Como Deus vai trazer vida e trazer em abundância? O quê? É nisso que a gente vai entender quais são as estratégias, quais são as metas e quais são os objetivos. Já estabelecido o que eles vão fazer. Isso aí é ponto final. O que vai mudando é como isso vai acontecendo. Então vamos olhar aqui para Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos entender então como isso vai acontecer, qual é esse planejamento estratégico de Deus. E nós estamos falando para a família. Qual é, pastor? Sede fértil. É Gênesis 1, 28, tá bom, príncipe? É isso mesmo? Isso, obrigado. É porque no meu já está aqui bem traduzido, né? E Deus disse: sede fértil. Ou ali está dizendo... Como isso vai acontecer? Vamos combinar aqui um negócio, olha aqui para mim. Quando eu perguntar, você responde. Beleza? Para vocês não me deixarem nervoso. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta, eu falo. Exclamação, interrogação. Exclamação é um negócio que tem um pingo. Beleza? Combinado? Então vamos lá. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse o quê? Frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Frutificai e multiplicai como? Família, papai, mamãe, titia. Como é que eu vou multiplicar? O que Deus está dizendo para Adão e Eva? Construam família, tenham relações sexuais, e dessas relações sexuais vocês povoem a terra com filhos. Tem alguns que estão levando. Eu estou em desobediência, eu sei disso. Eu vou pagar um preço alto diante de Deus, porque eu tenho um só. Quanto você tem, Josué? Então você vai ficar na minha frente. É uma piadinha. José já pregou aqui, não pregou? Eu brinco com ele assim, é uma piadinha. Porque quando ele conta piada, a gente não ri da piada dele, a gente ri ele rindo da piada que ele contou. Não sei se aqui é assim. É a mesma coisa? Não muda. Então, aí, você ficou bravo, filho? Ficou bravo? Você baixou a cabeça, começou a mexer no celular. Depois vai fazer terapia que cura. Então Deus disse isso para Adão e Eva, não foi? Cresça, multiplique, quer dizer, case, tenha filhos. Deu certo? Mais ou menos. Porque a terra criou, e criou-se no pecado. De maneira que Deus se desgostou e veio e fez o quê? Destruiu a terra com dilúvio. Acabou.
Mas agora dá uma olhada, por exemplo, em Gênesis 9, versículo 7, que é uma ressignificação de que o projeto estratégico de Deus não mudou. Ele vai ressignificar, ele vai fazer uma nova nação, ele vai trazer um novo povo, ele vai povoar a terra novamente. E aí ele vai dizer o quê? Mas vós, disse para quem? É uma pergunta. Só porque eu não fiz assim, foi? Eu vou tomar uma água porque vocês estão me deixando nervoso. Mas vós, disse para quem? Para quem? Não, para o homem não, vamos falar para quem ele falou isso aí. Se vocês não conhecem aí, para quem que Deus está conversando aí? Hã? Para Noé. Adão e Eva já foi, já acabou, não tem mais nem osso de Adão e Eva. A terra acabou, o dilúvio veio, só tem uma família. Parou a arca de Noé. A primeira coisa que Deus vai falar para Noé é o seguinte: mas vós, Noé, faz o quê? A estratégia de Deus não mudou. Deus tem um planejamento estratégico. Não deu certo no Jardim do Éden, mas Deus volta agora com Adão e Eva, com Noé. A família faz parte do planejamento estratégico de Deus. Escute, a família é responsável para solidificar, dominar e perpetuar. Diga assim comigo, o que, pastor? O reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra não começa com uma igreja instituída. O reino de Deus na terra começa com família santa. É a família que é responsável para solidificar, para dominar e perpetuar o reino de Deus, o evangelho, a glória de Deus sobre a terra. Se o diabo destruir a sua família, o diabo destrói os planos de Deus. O diabo pode destruir todas as igrejas instituídas da face da terra, mas se não destruir família santa, a igreja vai se proliferar. Porque a estratégia de Deus começa na família. A família é a grande célula da sociedade. Então você vai aprender que nesses dois textos nós vemos 4 objetivos claros que tem aí, que são a estratégia de Deus. E por serem estratégia de Deus, são alvo do diabo. Tudo aquilo que é estratégia de Deus é alvo do diabo. Tudo aquilo que veio para produzir vida é alvo do diabo para ele matar, roubar e destruir. Então nós vemos aí 4 alvos de Satanás e 4 princípios da estratégia de Deus. Diga assim comigo: casamento, que é igual filhos, que é igual multiplicação, que é igual domínio. Se tem casamento, tem filhos. Se tem filhos, tem multiplicação. E se tem multiplicação, tem domínio. Então, os 2 reinos, presta atenção, escreve aí, guarda na sua mente. Os 2 reinos trabalham com 3 princípios, de Satanás e o reino de Deus. Primeiro princípio, proliferação. Segundo princípio, influência. E o terceiro princípio, domínio. Satanás trabalha se proliferando. Deus trabalha se proliferando. Satanás trabalha com influência. Deus trabalha com influência. Satanás trabalha com domínio. E Deus trabalha com domínio. Agora entra aqui o que o pastor José me perguntou outro dia. Primeiro princípio. Deus não une pessoas, mas Deus une propósito. Porque quando Deus
fez Eva para Adão, ele não fez Eva para Adão só para que o homem não estivesse sozinho, senão ele não teria dado a ordem que ele deu. Cresçam, multipliquem e dominem a terra. Deus não fez você se encontrar com a sua mulher só para vocês lutarem desenfreadamente para ser feliz, para adquirirem coisas. Seria tão simples, tão barato e tão fútil para Deus constituir uma família. Deus não une uma mulher e um homem porque está preocupado com a felicidade, preocupado com os bens, embora isso seja importante. Mas Deus une um homem e uma mulher porque Ele tem propósito. E um dos propósitos é unir duas pessoas santas para que possam gerar filhos santos. Se você der uma olhada em Mateus 24, versículo 38, você vai ver isso. Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e faziam o quê? E tinha casamento e dava-se casamento, mas não tinha propósito. Por isso que Deus destruiu. Ou Deus colocou à toa? Havia casamento? Não havia? E Deus está questionando o casamento? Deus está questionando o propósito. Porque eles casavam e davam-se em, cresciam e multiplicavam, mas distante do propósito de Deus. Se proliferavam, se multiplicavam, estavam dominando a terra, mas por que Deus destruiu? Porque não tinha propósito. Porque se proliferava o quê? O pecado, a prostituição. É nesse contexto que os caras querem ter relação sexual com os anjos que vão lá na casa de Ló. Ló diz, minhas filhas são virgens, pode pegar elas. Não, nós queremos os homens bonitos e lindos que entraram aí. Por quê? Porque se proliferava, se tinha família, casava, mas não se tinha propósito. Deus não une pessoas à toa, Deus une propósito. Se você ainda não descobriu o propósito do seu casamento, está na hora de você pensar por que você está casado. Você não está casado apenas para fazer alguém feliz ou ser feliz, até porque essa responsabilidade da gente fazer outro feliz não pode existir, porque felicidade é relativo. Se você entrar no casamento para fazer alguém feliz, ou você ser feliz porque alguém vai te fazer, você vai se frustrar e vai ficar frustrado. Você precisa ser resolvido com seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas demandas, para que você case com alguém que vocês dois possam ser felizes. Só que o outro não pode ter a responsabilidade de me fazer feliz, porque felicidade é relativo. O que te deixa feliz, não me deixa feliz. É por isso que eu ouço muitos casais dizendo assim, pastor, eu preciso sair dessa relação porque eu preciso ser feliz. Tá bom, quem que vai te fazer feliz? Porque você vai para um outro casamento onde você vai jogar sua expectativa em cima de um outro cidadão e de uma outra cidadã que se não cumprir você vai ficar infeliz. Aí você vai sair desse relacionamento para ir para o outro. Aí vai ficar casando igual aí uma cantora, não é? Não é verdade? Você está procurando o quê? Você está procurando no outro o que você precisa procurar em você. É em você que tem que procurar a felicidade. Uma autoaceitação de quem você é. Ame a ti. Como? Para depois você? A referência é eu amar o outro para depois amar a mim? Ou eu tenho que ser resolvido comigo amar a mim mesmo para depois eu amar o outro? Você tem que ser resolvido com você. Eu, quando fui atender pela primeira vez, eu era seminarista e fui no gabinete, eu fiz algo que eu não faria isso de novo. Mas aí sentou uma adolescente perto de mim, para eu atender, e eu todo ali, né, seminarista, estou atendendo no gabinete, essa coisa toda, como é que atende no gabinete, sentado na mesa, como que eu respondo.
E eu fiz um atendimento extraordinário. Eu não faria de novo, mas foi extraordinário. Porque ela chegou e falou, pastor, todo mundo está casando na igreja, namorando. Na igreja só eu que não consigo namorado. E aí me veio um pensamento, que eu não sei se foi de Deus, se foi de mim, ou se foi de uma outra pessoa que eu não vou falar o nome dela. E eu disse assim, e você gosta de você? Ela disse, não, eu não gosto, me acho feio. Eu disse, vai dar porcaria para os outros? Eu não faria de novo, mas não deixa de ser verdade, não é? Você detesta você não gosta de você não se ama, mas você quer encontrar alguém que seja apaixonado e ame você. Mas se você não se ama e não suporta, quem é que vai amar e suportar você? Se ame e ninguém brincará com o seu sentimento. Goste de você e jamais você vai aceitar qualquer tipo de bullying. Acabou. Porque esse negócio que tudo hoje tudo é bullying, né? Não vou citar aqui porque grava e agora a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Então, não vou deixar aqui problema para o pastor. Ei! Deus não une pessoas, Deus une propósito. Escute, Satanás não destrói casais, Satanás não destrói família, Satanás destrói propósito. Eu sou casado há 20 anos, entendi o meu casamento e o propósito do meu casamento. Se amanhã Satanás vier e eu der brecha, ele destruir, ele não vai destruir o meu casamento, ele vai parar todo esse processo de ministério, de trabalhar, aconselhar e ministrar para casais. Ele não acaba com o meu casamento, ele acaba com o propósito do meu ministério. A minha esposa disse isso para mim esses dias, a gente conversando, alguém falou sobre traição, e ela falou, se você me trair, você tinha que desaparecer. Eu disse, por quê? Elas carinhosamente, quando elas conversam com a gente, com alguma coisa que elas ficam nervosas, elas são carinhosas, né? Eu falei, e por que tem que desaparecer? É bonito, um pastor, terapeuta, que atende, traiu a esposa. Digo, calma, é só um supositório. E eu sei o que é supositório, tá bom? Eu falei isso um dia na igreja, aí alguém que era uma visitante falou assim, o seu pastor não sabe o que é supositório? É só uma suposição. Ela já ficou brava, ela já estava brava, ela já estava quase colocando as malas e vai embora. Eu falei, calma, filha, calma. Não é verdade? Como é que Satanás tem agido? Primeiro, divórcio. O número de casamento de divórcio cresceu em 2021 no país, segundo ano de pandemia. Esses dados do IBGE. De acordo com dados do Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, IBGE, cuja consolidação foi divulgada dias atrás. Isso falando do meado de março, fevereiro. Foram 932 mil casamentos. Eles acreditam que isso aconteceu porque muitos casamentos ficaram sem ser realizados por causa da pandemia, em 2021. Alta de 23,2% em relação a 2020. Uma das explicações pode ser o retorno da realização de cerimônia após o adiantamento de festa no auge das medidas do isolamento. Já o número de divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou por escrituras extrajudiciais chegou a 387,8 mil, com alta de 16,8% frente a 2020. Foi o maior aumento percentual em relação ao ano desde 2011, 45,4%. Então, a reportagem do Estadão mostrou que o tempo de casamento até o pedido de divórcio vai caindo cada ano,
Passou da média de 13,9 anos em 2010 e começou a entrar em 2021, 13,9. A cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. São dados recentes. O número médio de divórcio e inventário feito em cartório aumentou 84% de 2021 a 2022, se comparado à média 14 anos anteriores. Aí quando você vai lá, você diz, mas o número de casamento aumentou. Aumentou. Mas você sabe que tipo de casamento que eu estou dizendo. Não aumentou o número de casamento. Aumentou o número de casamento. Pegou? Tem alguns dizendo assim, não sei, não entendo. O que ele falou? Depois você desenha. Depois você fala. Taxa de divórcio entre evangélicos se igualou ao restante da sociedade. É um dado antigo, mas que não mudou. Quem disse isso? Há um grupo chamado Barna, que é o Instituto de Pesquisa que se dedica a estudar o ambiente cristão e seu impacto na sociedade, assim como a influência da cultura secular entre os evangélicos. O estudo constatou que 67% dos evangélicos adultos são casados. Numa comparação direta com outras tradições do cristianismo, a taxa de fiéis evangélicos que se adotam ao matrimônio é superior à média registrada, foi de 59%. Essa média também é a maior que a de 52% registrada na sociedade como um todo. Quer dizer, a sociedade como um todo casa, 59% dos adultos são casados. Os evangélicos dentro da igreja, essa taxa, 52% são casados. Até aí não tem novidade nenhuma. O que assusta a gente, que chama a atenção, é que o percentual de divórcio daqueles que estão lá fora, que não tem nenhum princípio, que não tem nenhum valor cristão, é de 25%. E a taxa dentro da igreja, do que conhece a palavra, do que ouve a palavra, é de 25%. Se igualou. É por isso que eu digo para você que conhecimento não muda nada. Porque nós estamos vivendo uma época onde nós não podemos negar, reclamar ou dizer que nós somos desinformados sobre casamento, sobre criação de filhos. Nunca se falou tanto nas igrejas. E eu ministro cada semana. Cada sábado eu estou ministrando. Sábado de manhã eu ministrei numa igreja para casais. Sábado à noite eu ministrei no encontro de casais. Na segunda-feira nós ministramos no encontro de casais. Nunca se falou tanto sobre casamento. Agora pensa aí quantas pessoas que você conhece que se divorciou. Não precisamos nem de dados de IBGE ou de Barna. Dá uma olhada na sua família. Dá uma olhada nas pessoas que você conhece. A estratégia do diabo é matar, roubar e destruir. Dos casamentos que estão vindo aí hoje, vai 6 filhos? Os jovens casal crente que estão casando, querem filhos? A maioria, no máximo, umzinho só. Mas a maioria não quer. Tanto é que a pesquisa diz que, não muito pouco tempo, o Brasil vai ser o país dos idosos. Alguns países por aí já estão pagando para o pessoal ter filho. Não deixa ser diferente no Brasil, né? Porque quem tem mais filho, mais Bolsa Família ganha, né? Então o pessoal se enche de filho. Até aqueles que não reconheciam o filho, agora vai lá reconhecer para ganhar a Bolsa Família. Não, é meu. É 500 a mais.
Mas isso aqui parece que era seu. Não, eu já reconheci, é meu, é mais meuzinho. Vem para cá. É a estratégia do diabo. A outra estratégia, mixigenação. A mixigenação é proliferação interrompida. O que é mixigenação? O povo de Deus, servo de Deus, tem que casar com quem? Tem que casar com o servo de Deus. Servo de Deus tem que procurar quem? Servo de Deus. Agora, a nossa mentalidade é que isso não funciona. Então, o que é isso? Gera-se uma mixigenação. O que é mixigenação? Está aqui, ó. Mistura de raça, processo, o efeito de mixigenar, de misturar raça, através do cruzamento de pessoas diferentes. Olha o que diz Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo, toda cidade, ou cidade, ou acabou. Todo reino dividido contra si mesmo é o quê? É o quê? O que está acontecendo com a família na nossa sociedade? Está sendo o quê? Devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo? Não. Não dá. Não dá para um pensar uma coisa e outro pensar outra. Como é que vai educar filho? É dentro de casa que a glória de Deus começa a se manifestar. É dentro de casa que os princípios bíblicos começam a ser ensinados. É dentro de casa que seus filhos têm que ser apaixonados por Deus. É dentro de casa. Agora um diz, vamos para a igreja cultuar e celebrar a Deus. O outro diz, vamos para o forró. Não é isso? Um diz, vamos lá para a escolinha aprender tal. O outro diz, não, pode dançar. Pum, na velocidade 5, 6, 7. Você já viu criança fazendo isso? Eu já vi. Um monte. De filhos de pais da igreja. E você não entende isso? É a proliferação de Satanás. Porque se ele rouba seu filho, ele encerra a geração. Você vai ver isso no final, quando eu falar para você. Por quê, pastor? Por causa do número. Número gera preocupação para o diabo. Dá uma olhada comigo em Êxodo 1, 7 a 10. Coloca isso na sua cabeça. Número gera preocupação para o diabo. Não é à toa que nós temos um livro na Bíblia que chama-se Números, que fala de números, porque números é importante, tanto para Deus quanto para o diabo. Dá uma olhada nesse texto aí. E os filhos de Israel fizeram o quê? Quem que Deus disse para Adão e Eva? Quem que Deus disse para Noé? A estratégia de Deus não muda. Mas tudo que é estratégia de Deus é alvo do diabo. Dá uma olhada nesse texto. Os filhos de Israel frutificaram e fizeram o quê? E o que que Deus deu a ordem? E foram o quê? De maneira que a terra se encheu. Acabou, esse é o propósito de Deus. Mas olha a estratégia de Satanás. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é. E qual é a ordem de Deus? Frutifique, cresçam e domine. Porque o domínio vem pelo número. Quanto o povo de Deus for mais numeroso na face da terra, ou no Brasil, em qualquer lugar, de que qualquer outro povo, domina quem tiver mais.
Então o número para Satanás é preocupante. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e, em vez de nós dominá-los, ele vai dominar a gente. O que a gente vai fazer? Corta o crescimento. Aí como que faz isso? Capítulo 1, versículo 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma era Cifra, e da outra Puá, e disse, quando ajudares a dar à luz as hebreias, e a virdes sobre os assento, e se for menino, evite o crescimento. Corte a força. E toda vez que se prega sobre o Egito, qual é a figura de Faraó? Qual é a figura de Faraó? De Satanás. Então essa é uma estratégia de quem? Satanás. Mas é só no Egito? Não é. Quando você olha a história de Maria e José, lá em Lucas 2:52, você vai ver a mesma coisa. Eles vão receber Jesus, é um ato de valorização da família. Através dessa família, vai ter uma valorização dela, porque o que acontece? Através da família de José, através dessa família, ela vai ser abençoada por alguém que vai trazer uma palavra que vai se multiplicar, porque, olha o texto, Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos... Qual foi o pensamento de Herodes? Vamos matá-lo. Porque aquilo que vai gerar proliferação, crescimento, tem que ser morto. O que diz João 10:10 de Satanás? É a estratégia dele. Você está conseguindo ver qual é a estratégia de Deus e de Satanás? Um quer que multiplique e o outro vai matar e vai destruir. Um vai matar e destruir. Então Jesus veio valorizando uma família. E através dessa família vai ter proliferação. Através dessa família vai ter povoamento. O reino vai vir sobre a terra. O que a gente tem que fazer? Matar. Escute. Família, primeiro, é lugar de crescimento. Povoamento na terra. Escute para mim aqui. Se todos vocês entendessem que família é lugar de povoamento na terra, e você tivesse os seus filhos debaixo das bênçãos do Senhor, essa igreja não estaria aqui, porque ela precisaria de um lugar o dobro disso daqui. Precisava evangelizar lá fora. Precisava falar de Jesus lá fora. Era só criar seus filhos na presença do Senhor. Quantos de vocês têm filhos que não estão aqui? Levante a mão. Sem peso, tá bom? Não estou jogando peso em cima de você, em nome de Jesus. Mas quantos tem filhos que estão aqui? Pois é. Você imaginou se seu filho estivesse aqui? Só essas mãos que foram levantadas, levanta a mão aí. Levanta a mão, irmão, sem peso, pelo amor de Deus. Estou jogando peso sobre você. Dá uma olhada. Ó, só essa quantidade. Fica a mão levantada aí, príncipe. Pode ficar. Não quero jogar peso em você. Conta. É mais de 10? Sim ou não? Seriam 10 lugares a mais nesse lugar. Se fosse 20 filhos aí, seriam mais 20 filhos nesse lugar. Você está entendendo? O evangelismo não é lá fora, é dentro de casa. Porque é a família que vai se proliferando. Agora tem aqueles que estão preocupados em evangelizar lá fora, mas está perdendo o filho dentro de casa. Quem tem 3 filhos que não estão aqui, levante a mão. 3 filhos. Aí. 3, 6, 9,
Eu só sei contar, agora não sei mais. Eu vou contar e vocês continuam, tá bom? Levanta a mão, fica com a mão levantada. 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 lugares a mais nesse lugar. Irmãos, esse culto hoje não podia acontecer aqui, porque esse espaço é pequeno. Eu sei disso? Sim ou não? Agora, se eu sou um réis mortais humano, sei disso, o que você imagina de Satanás? Lugar de crescimento, povoamento da terra. Lugar de ensinamentos, verdade de Deus, a palavra de Deus. Lugar de domínio da terra. Nossos conceitos e valores se perpetuam. O reino de Deus se estabelece na terra através da família. Então você precisa aprender 3 princípios para a gente encerrar. Primeiro princípio. Diga-se comigo. Questão de governo. Diga para você mesmo. Quem governa a minha casa? Porque é uma questão de governo, quem é que governa a sua casa? Você é influência ou é influenciado? Samuel 8:5. Disse-lhe: tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Sabe o que é isso? É um povo que foi criado para ser diferente, quer ser igual. Um povo que foi criado para influenciar, está sendo influenciado. É questão de governo. 1 Samuel 8:7. E o Senhor lhe respondeu: atenta a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram, para que eu não governe sobre eles. Os caras tiram o governo divino para vir o governo humano. Eles deixam de influenciar para ser influenciado. Eles deixam de ser copiados para copiar. É questão de governo. Quem é que manda na sua casa? Todos nós sofremos mudanças. E o mundo aceleradamente vem trazendo mudanças. E são mudanças das quais não podemos evitar. Mas eu sempre costumo dizer na minha igreja, para o lugar que eu passo. Infelizmente, muitas mudanças levam embora os bons costumes e bons princípios. Eu digo que o costume é assassino. Essa nova época que está chegando é assassino dos bons costumes. Ela traz novidade, mas como um tsunami, ela leva princípios e valores embora. Como é que a gente vai se consolidar nesse monte de princípios que vem? Como a gente vai criar raiz? Eu gosto de apresentar na igreja criança. A gente apresenta na igreja criança. Eu apresento criança na igreja com padrinhos. Porque eu fui de uma cidade muito católica. E as pessoas diziam: pastor, mas lá batiza e tem padrinho. Por que a gente não apresenta com padrinho? Aí eu fui entender e pesquisar sobre padrinho. O apadrinhamento é algo sensacional. É cobertura espiritual. Quem lembra aqui quando tinha padrinho? Quem teve padrinho aqui? Você lembra? O que você fazia com seu padrinho? Quando você encontrava o padrinho, o que você fazia? Benção, padrinho. E aí o padrinho falava assim: seu pai sabe que você está aqui?
Aí você já se tremia todo. Vai para sua casa! Não era assim? E o que você fazia? Corria. E não contava para o pai e para a mamãe. Sabe o que é isso? Respeito à autoridade. Hoje não se dá benção para ninguém e bate no professor na escola. Não é que se perdeu os padrinhos, é que se perdeu o princípio da autoridade. É alguém que representa o meu pai e a minha mãe. Não era assim? Eu tenho 50 anos de idade. Eu sei que não parece, sou novo mesmo. Tenho 50 anos de idade. É uma piadinha. Mas eu sou do tempo que saía de casa e falava que os professores eram o nosso segundo. E quando os professores batiam na gente na escola, porque a gente apanhava. Tive uma régua que quebrou na minha cabeça, não foi? De madeira. Quebrou na minha cabeça. Chegava em casa, a gente contava? Hã? Por que não contava? Porque ia apanhar de novo. Hoje o professor fala assim para o aluno, fica quieto. Conta para sua mãe, Kiko. Aí veio o processo. Acabou a autoridade. Veio coisas novas e levou princípios. Quando Daniel, meu filho chama-se Daniel. Por que chama Daniel? Profeticamente. Porque eu sempre digo para ele, Daniel, você é um menino que nasceu na Babilônia, vai viver na Babilônia, mas você não é da Babilônia. O seu coração não pertence à Babilônia. O seu nome carrega esse peso. Você nasceu na Babilônia, você está na Babilônia, mas você não pertence à Babilônia. Seu coração não é da Babilônia. E Daniel nos ensina isso. Porque a transição que o Daniel teve para ir para lá, olha que coisa interessante. Eles eram jovens, mas eles não negociaram valores. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Porque se contaminar com as iguarias do rei é muito mais do que tomar uma sopa. São princípios e valores cristãos. Ou valores e princípios de Deus. Porque se você der uma olhada, eles aceitaram trocar de lugar, sim ou não? Eles estavam lá em Jerusalém e foram para Babilônia. Eles não reclamaram e foram. Chegou na Babilônia, ele chamava Daniel e agora vai chamar Beltesazar. Ele reclamou? Tudo bem, essa mudança pode acontecer. Mas quando falou que você vai ter que tomar uma sopa ou alguma coisa que é referente a ídolos, ele diz princípios e valores cristãos e não negocia. Eu negocio a mudança do meu nome, tudo bem. Eu negocio a mudança que eu saí de lá, não tinha muito o que fazer, vim para cá, eu negocio. Mas agora aquilo que está no meu coração tem mais valor do que a minha vida. Tira a minha vida, mas eu não abro mão dos meus princípios e valores cristãos. Aquilo que é princípio enraizado no teu coração, você tem que estar disposto a morrer por ele. Se você não está disposto a morrer por ele, não tem valor nenhum. Segundo princípio, diga assim, educação. É muito importante você entender o que é educação. O que é educação, pastor? Eu vou trazer uma definição para você. Educação é um ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento no seu sentido mais amplo. Educação significa o meio em que os hábitos, costumes, valores de uma comunidade são transferidas de uma geração para a geração seguinte. Como é que isso acontece? Como acontece a educação? De duas maneiras. A educação acontece diretamente e indiretamente. A educação acontece voluntariamente e involuntariamente. Está aqui em 1 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que habitou em ti, é Paulo falando para Timóteo.
2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória, lembre a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que agora habita em... Perceba que vai mudando de geração em geração. A fé não fingida na tua avó, que passou para a tua mãe, e que a tua mãe passou para você. O que é educação? Nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos aquilo que nós somos. Você ensina o que você sabe, mas você gera aquilo que você é. O que você faz, fala tão alto que às vezes os seus filhos não escutam o que você diz. Não basta falar para orar a Bíblia, para orar. Não basta falar que tem que ler a Bíblia. Não basta falar que não pode brigar. Não basta falar que não pode falar palavrão. Mas se você faz essas coisas. A menininha brigou com o irmão. E o irmão chorando. A mãe chegou e disse: o que aconteceu? Ela me bateu. A gente brigou. A mãe chamou e disse: vem aqui os dois. Olha para a mãe. Isso não se faz, você sabe disso. Os dois. Pede perdão para ela. Pediu perdão. Pede perdão para ele. Pediu perdão. Agora vai orar pedindo perdão para o Papai do Céu. Então, a menininha disse: Papai do Céu, perdoa, porque eu bati no meu irmãozinho e não deveria ter feito isso, brigar com meu irmãozinho. Mas Papai do Céu, o Senhor pode também fazer que a mamãe pare de brigar com o papai? Você educa o que você sabe, mas você gera quem você é. O exemplo fala mais alto do que as suas palavras. O meu filho, quando vai fazer alguma coisa que não consegue fazer, é natural de filho único. Ele vai fazer alguma coisa que não sabe fazer. Ai, que saco! Ele aprendeu isso aonde? Comigo. Porque às vezes ele vê eu fazendo alguma coisa que eu não consigo falar, mas que saco isso daqui, meu. Eu cheguei para ele e falei: Daniel, quando você não conseguir fazer alguma coisa, você fala: ai, que saco. Foi assim que eu falei para ele? Não. Mas quantas vezes eu entrei no escritório da minha casa, fiz a minha devocional, deixei a minha Bíblia aberta no tapete. E às vezes quando eu chegava da igreja, do tempo integral para a igreja, ele falava: papai, o que é aquele texto que está falando sobre o Espírito Santo? Ele foi lá, no lugar onde me prostrei e orei, onde tinha a minha Bíblia aberta. Eu disse para ele fazer isso. Eu pedi para ele fazer isso. A gente ensina o que a gente sabe, mas a gente vai gerar aquilo que a gente é. 2 Timóteo 1,5. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, aquilo que você viu e ouviu, e de que fosse inteirado, foi instruído, sabendo de que tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras. O que é uma fé não fingida? É quando você é uma coisa na igreja e é a mesma coisa fora da igreja. É quando você é uma coisa aqui na igreja, mas quando você chega em casa é a mesma coisa. Porque tem muitos que aqui são uma coisa, mas quando entra no carro e sai daqui, já começa a ser outra coisa. É por isso que Paulo diz para Timóteo: permanece na fé não fingida. A sua avó não foi fingida, a sua mãe não foi fingida, e pelo que eu entendo, você também não é um cara fingido.
Terceiro e último. Diga assim comigo: foco do investimento. Responde para mim, quem tem filhos. Você educa seu filho para a terra ou educa seu filho para o céu? Quem educa o filho para o céu, levante a mão. Baixe. Quem educa o filho para a terra, levanta a mão. São poucos. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem medo de errar. A maioria de nós educa filho para a terra. Eu vou tentar te explicar por quê. A maioria de nós se preocupa em pagar escola cara para os nossos filhos. Nós queremos sempre comprar os melhores tênis. Queremos ter um bom lugar para os nossos filhos morarem. Os nossos filhos andam com as melhores roupas, até melhor do que nós. Isso não é errado e não é pecado. Mas quanto tempo que você gasta orando com seu filho? Quanto tempo que você gasta lendo a Bíblia com o seu filho? Quanto tempo você gasta? Senta aí, filho. Deixa o papai contar uma experiência para você de um milagre que Deus fez na vida do papai. Deixa eu falar do Deus que o papai serve, como ele faz milagre. Deixa eu falar para você como que foi a conversão do papai. Nós teremos filhos excelentes advogados, nós teremos filhos excelentes médicos, nós teremos filhos excelentes doutores, mas encheremos o inferno com os nossos filhos, porque educamos nossos filhos para a terra, mas os nossos filhos são do céu. Você dá tudo que o dinheiro pode dar para o seu filho, mas você não tem tempo para orar com o seu filho. Você dá tudo que o dinheiro pode comprar para o teu filho, mas você não tem tempo para ler a Bíblia com o seu filho. De ensinar para ele João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Decore isso daí. Quantos já ensinaram um versículo para o seu filho decorar? Nós temos um investimento para os nossos filhos na terra, ou temos os nossos investimentos para os nossos filhos no céu? O foco do seu investimento vai determinar o coração do seu filho. Porque aquilo que você não investe dentro de casa, Satanás investe fora da sua casa. Por isso que tem tantos filhos nas drogas. Por isso que tem tantos filhos distantes de Deus. Ensina o menino no caminho que deves andar. E quando for grande, jamais vai esquecer desses princípios, desses valores, ainda que não esteja na igreja, ainda que não esteja servindo a Deus, mas o coração dele sempre saberá da verdade, o coração dele sempre conhecerá o seu Deus, o coração dele sempre conhecerá o Deus do Pai. Ele está no mundo, mas ele sabe quem é o Deus do Pai. Assim foi o filho pródigo. Na casa do meu pai. E quando ele volta para a casa do pai, a primeira coisa não é que ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor. A primeira coisa que ele fala diz: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Ele não pede perdão para o pai, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele entende que ele não só desonrou o pai, mas que ele desonrou o Pai Celestial. Porque quando o filho estiver no chiqueiro, ele vai olhar para a casa do pai e vai dizer: lá na casa do meu pai. A casa do meu pai vive melhor do que eu vivo aqui. Agora tem filhos que não querem retornar para a casa do pai, porque é pior morar na casa do pai do que o lugar onde ele mora fora da casa do pai. Juízes, arruma 3 cadeiras para mim, por favor.
Eu vou terminar com uma ilustração que não é minha. Essa ilustração é do autor do livro A Oração de Jabes. Põe 3 cadeiras aqui na frente para mim, pastorzão, por favor. Ou deixa aqui em cima. Já estou encerrando. Três cadeiras aqui. Conhece o autor do livro A Oração de Jabes? Há muito tempo atrás ele veio numa igreja aqui em São Paulo, ele foi pregar para a família. E ele pediu 3 cadeiras. Ele disse 3 gerações. A geração de Moisés. A geração que conheceu Deus e viu os feitos de Deus e foi ensinado sobre os feitos de Deus. Quando Moisés falava face a face com Deus, Josué estava ali querendo experimentar o que Moisés experimentou, querendo ouvir o que Moisés ouvia, querendo ter a experiência que Moisés tinha. Veio a geração de Josué. A geração de Josué foi uma geração que não ficou legado, que não transferiu. Foi uma geração que viu poucas coisas sobre Deus, se conversou poucas coisas sobre Deus. Aí nós vamos ter uma terceira geração. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra, e serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram no termo da sua herança. Vou pular. E foi também congregado toda a geração e seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e não tampouco a obra que ele fizera Israel. E essa geração se desviou do Senhor. Essa geração conhece Deus, viu as obras de Deus. Gerou uma geração que pouco conheceu sobre Deus, pouco sobre as coisas de Deus. Vai ter uma geração que não conhece nada sobre Deus. Se essa geração não transferir o que recebeu. Essa geração é da dona Helena, minha mãe. Nos gerou na igreja. Essa geração da minha irmã criou-se na igreja. Essa geração dos seus filhos não foram ensinados na igreja. Então não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. Esta geração da minha irmã, que não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, vai gerar uma outra geração que não tem nenhuma intimidade com Deus, que vai gerar uma outra geração que é completamente distante de Deus. Esta é a sua geração, que conhece a Deus, tem experiência de Deus, é cheia do Espírito Santo. Essa é a geração dos seus filhos. O que você está passando para eles? Qual é o seu legado? Porque vai definir se essa geração vai ser dos seus netos. Tem pais que conhecem a Deus, mas que não transferiram o conhecimento de Deus para os seus filhos. E que tem netos que não sabem nada sobre Deus.
responsabilidade do nosso legado. A primeira geração serviu a Deus, conhecia a Deus, a obra de Deus e foi testemunha de Deus. A segunda geração também serviu a Deus, não foi muito testemunho de algumas coisas de Deus, até porque a maioria deles morreram no deserto, lembra? E a terceira geração não serviu a Deus. A primeira geração é representada por compromisso. A segunda geração é representada por café com leite. E uma geração café com leite vai gerar uma geração que não é nada. Eu quero encerrar mostrando um princípio bíblico que está em Salmo 78, do versículo de 1 a 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido. Presta atenção, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais, para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nasceram, os quais se levantaram e as contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, gerações contumaz, rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Qual é o segredo? Você precisa revelar Deus para os seus filhos. Não é trazer seus filhos para a igreja, mas é revelar Deus para os seus filhos. É revelar quem é Deus para você. É contar a experiência para os seus filhos, dizer: filho, Deus abriu o mar vermelho. Sabe qual o mar vermelho que abriu? O papai vivia nas drogas, o papai encontrou Jesus e hoje é uma outra pessoa. Você já contou como que você se converteu para o seu filho? Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como? Dentro de casa, através do quê? Da experiência e da vida dos pais. Nós ministramos um curso Casados para Sempre, estamos terminando uma turma agora. Eu ministro mais fora do que na igreja. E nós ministramos ali na Granja Viana, saímos de casa cedo, 5 e pouco, porque a gente discipula o pastor que a gente está ministrando. E meu filho achou que pelo horário a gente já tinha ido. Aí quando chegamos em casa, ele estava com 3 amigos em casa. Ele ficou assustado e os amigos ficaram assustados. Eu entrei, cumprimentei os amigos, não falei nada, tomei banho. Eu e a minha esposa nos trocamos, saímos e falamos para eles: ó, não demora aqui não, que a gente vai sair, é bom que vocês vão embora. Quando a gente voltou tarde do Casados para Sempre, geralmente meu filho está dormindo, mas nesse dia ele estava acordado. Porque ele disse: meu pai e a minha mãe não gostou, vai fazer alguma coisa para mim. Eu não disse nada. No segundo dia eu não disse nada, na primeira semana eu não disse nada. Aí nós tivemos um encontro com Deus, a semana passada ele foi no encontro com Deus, a gente não disse nada. Domingo agora a gente foi almoçar. Na mesa eu disse: filho, lembra dos amigos que foi em casa?
duas coisas você precisa aprender. Primeiro, filho, que não tem a ver com seus amigos que foram em casa. Você só levou seus amigos em casa porque você achou que a gente não estava. A base do nosso relacionamento, filho, é confiança. A hora que eu perder a confiança em você, e a hora que você perder a confiança em mim, roiu a base do nosso relacionamento. Porque isso vai corroendo o seu coração. Você é um menino bom, você é um menino de Deus. Mas se você não tomar cuidado, o mundo vai roubar você. Eu não estou aqui só para investir nos seus estudos, na sua educação. Mas eu estou aqui para cuidar do seu coração. Se você entende hoje e quer fazer uma aliança de Deus e colocar a sua família como aliança de Deus, quer levantar do seu lugar, dar um passo de fé, vem aqui para nós orarmos. Eu não vim trazer peso a você. Como você também tem família e tem preocupação, mas eu vim aqui para você ressignificar a sua vida espiritual dentro da sua casa. Pode vir para cá. Não tem a ver comigo, não olhe para mim, é você e Deus. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você entende que as coisas estão erradas na sua casa, confesse a Deus. A confissão é que quebra toda a arma do diabo. Jesus. A primeira coisa é teu coração voltado para o Senhor e apaixonado pelo Senhor. Confesse as suas culpas uns aos outros para que seja curado. Ore pelo seu filho. Ore pela sua casa. Talvez tenha um monte de coisa que você precisa colocar para fora da sua casa. E o Espírito Santo começa a trazer agora a sua mente. Talvez desenhos, filmes, séries. Jesus, amado meu. É o Espírito Santo que traz a revelação em nosso coração e nossa mente. Que o Espírito Santo abra os teus olhos e diga o que precisa ser consertado. Se tem aqui intercessores, pastores e tem autoridade para colocar a mão sobre as pessoas, faça isso agora e deixe que o Espírito Santo de Deus haja. Chore pelos seus filhos. Chore pela sua casa. Quem é que governa lá? Muda o governo da tua casa, meu irmão. Assuma o sacerdote na tua casa, pai. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo agir. Chore pelos teus filhos, confesse o pecado. Querido, não é admitir que nós erramos, é ressignificar. Não é peso para você dizer, eu estou educando errado, eu fiz tudo errado. Não é para trazer peso, é para você ressignificar a educação, é você aprender princípios novos. Cantarei a bondade de Deus. Fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Espírito Santo, traz um novo tempo. Escreve uma nova história. Escreve um novo tempo. Pais sarados que gerem filhos sarados. Pai santo que gere filho santo. Deus não quer que você seja perfeito. Deus quer que você seja santo. que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Meu amigo, é verdade. eu cantarei Da bondade de Deus. Ele é fiel, diga. Oh, és fiel em todo tempo. Sara, Senhor. Cura, Senhor. todo tempo tu és tão Nós abençoamos o Isaac, Senhor. tão bom. Já tem nome de profeta, Senhor. Todo fôlego que tem, Eu cantarei cantarei da bondade. da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Vamos dizer, toda igreja, vamos dizer, em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão bom. Pastor, fica aqui, pastor. Todo Pastor, Ana, fôlego Que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero que você vire para alguém da sua família agora. Você vai declarar, olhando nos olhos dessa pessoa, você vai dizer assim: ninguém vai se perder. Se você está sozinho, vira para quem está do seu lado e diga assim: ninguém da sua família vai se perder. Diga assim, em nome de Jesus, ninguém vai se perder. Nós vamos cumprir o nosso papel. Amém. Aleluia. Fique ainda no seu lugar, aí onde você está aqui na frente. Nós já vamos terminar, não precisa voltar para o seu lugar. Mas quantos serão abençoados aqui pela vida do pastor Dilon? Amém, glória a Deus. Então eu quero pedir para você estender as mãos sobre a vida deles. Nós vamos abençoar agora a vida do pastor Dilon, da pastora Ana e do Daniel, que é o filho deles, amém? Vamos abençoá-los. Comece a declarar as bênçãos do Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No nome de Jesus nós declaramos neste momento, Deus, apresentamos esta família nas tuas mãos, Senhor. O Daniel, Senhor, pastor Odilon, pastora Ana, nós profetizamos, ó Pai, Senhor Jesus, nada em vão. O dom, ó Senhor, recebido pela imposição de mãos,
nesta família sacerdotal, é uma família separada, é sacerdotal. Oh Deus, nós declaramos, Senhor, dia após dia, como a tua palavra diz, dia após dia, um dia declara outro dia a bondade do Senhor. Nós declaramos nos pais, no filho, não faltará bondade para ser declarada dentro desta casa, não faltará da tua bondade para ser declarada no ministério. Nós os abençoamos, que o Senhor nos guarde, os proteja, os livre de todo mal, Senhor. Nós os abençoamos. Guarda, Senhor, na poderosa mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses pastores. Amo vocês. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Ainda no seu lugar, amados, amanhã nós temos às 19h30, vamos começar no horário. Hoje atrasou um pouquinho porque